Olá, caríssimos, caríssimas, um grande abraço a todos vocês, saudações. Eu estou aqui mais uma vez com um novo vídeo e hoje eu irei falar, ainda que brevemente, sobre o período de expansão comercial, o período das navegações e por que Portugal não conseguiu colonizar o Japão. Essa é de conhecimento de todos que Portugal, Espanha e alguns países da Europa se lançaram nesse processo de expansão comercial, expansão marítima e colonizou vários territórios, porém Portugal não teve sucesso na tentativa de colonizar o Japão. E é isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje. Então, o processo de expansão marítima antes do século XV era algo muito difícil, porque o Atlântico ou os oceanos eram um grande mistério, era algo desconhecido. Então, se tinha muitas lendas de monstros marinhos, de fim do mundo, porque os europeus ali imaginavam que só conhecia aquilo que as vistas deles alcançavam. Passou de determinado limite, o desconhecido era algo misterioso, então era propício para se criar lendas, fábulas sobre os limites conhecidos da época. Então, se criavam ideias de que muitas embarcações desapareciam nas viagens por causa de monstros marinhos que as devoravam, ou porque tinham abismos do fim do mundo, que muitos marinheiros que se lançavam a essas aventuras não mais voltavam. Mas tudo isso era lenda para tentar explicar aquilo que eles não conheciam. E também nós tínhamos, antes do século XV, as limitações técnicas para essas viagens. Imagine você sem tecnologia, com embarcações ali se aventurando as tempestades em alto mar, muitos naufrágios, muitas embarcações desapareciam, e isso então era motivo para se criar lendas e mitos sobre os oceanos. Então, nesse processo de evolução, de desenvolvimento de tecnologia, de desenvolvimento de ferramentas para facilitar as viagens, né? E também pela curiosidade e pelo espírito aventureiro do ser humano, e também com a necessidade de buscar novas rotas comerciais, novas rotas em busca de riquezas e de comércio, a expansão marítima se fez possível. Então, a Europa precisava de controlar as rotas comerciais, porque essas rotas eram dominadas pelos árabes, pelos comerciantes de Gênova e Veneza, e com isso havia um encarecimento das mercadorias orientais. Portanto, Portugal e Espanha então se tornam protagonistas ali dessas navegações, até mesmo pela situação geográfica que lhes era favorável. Também o apoio das monarquias que se interessavam por descobrir as novas rotas, né? E o desenvolvimento de técnicas, a bússola, as cartografias e uma série de outros conhecimentos levaram então os portugueses a se desbravarem. Então, na disputa ali pelo mercado, pelas rotas comerciais, as viagens eram longas e perigosas, as condições de vida a bordo das embarcações elas eram de má qualidade,
alimento racionado, água potável difícil, né? Então, o surgimento de doenças e mortes, tudo isso também foram aventuras que os portugueses e os espanhóis enfrentaram para poderem encontrar novas rotas comerciais. Também o desejo pelas riquezas, né? Então, além de ouro e prata, especiarias do Oriente e o uso dessas especiarias na culinária, na medicina e nos perfumes. Então, o processo de expansão marítima teve alguns motivos. Por exemplo, a expansão territorial, conquistas de novas terras, expansão religiosa, é a conversão dos povos recém-descobertos ou possivelmente descobertos ao cristianismo, e a atuação de missionários. Também tinha a expansão econômica, a busca por novos mercados, o acúmulo de ouro, de materiais preciosos e ampliação do comércio. Então, nesse intento, a expansão chega ao Oriente. O contato com o Japão aconteceu em 1534. O primeiro contato foi acidental em Tanegashima, que é uma ilha japonesa localizada ao sul de Kyushu, no arquipélago japonês. Então, no início, houve cooperação comercial, religiosa e tecnológica entre os portugueses e os japoneses, mas não teve uma aliança formal, nenhum projeto de colonização portuguesa. Ainda que Portugal ali tenha estabelecido algumas igrejas católicas, essa relação não despertou muitos interesses pelos líderes japoneses. O primeiro líder japonês com quem o Japão, ou com quem Portugal teve contato foi Tanegashima Tokitaka. Foi no ano de 1534. Ele era o senhor ali feudal daquela ilha de Tanegashima, no sul do Japão, onde ocorreu o contato. Então, quais foram os impactos desse contato entre portugueses e os japoneses? Primeiro, a introdução de armas de fogo. Os japoneses viam as armas de fogo dos portugueses e conseguiram criar armamentos. Comércio de seda e prata intermediado pelos portugueses. Então, Portugal começa a fazer esse comércio ali naquela região. E a influência cultural dos jesuítas e do cristianismo. E isso causou uma série de problemas, porque os japoneses eles não confiavam nesse pacto, nessa aliança com os portugueses. Por quê? Porque, assim como Portugal tinha interesses expansionistas, os japoneses também eram expansionistas. Eles tentaram por diversas vezes expandir os territórios deles ali por aquela região, nos demais povos ali. Então os portugueses, os japoneses tinham também intenções expansionistas e não iriam aceitar, né, serem dominados pelos portugueses. Então o Japão ele tinha uma visão imperialista e expansionista, o que veio a frustrar as ideias de Portugal de querer dominar aquela região. O Japão também era forte, militarizado e tinha um poder centralizado. Se adaptaram às armas de fogo dos portugueses, que vieram ajudá-los no processo de expulsão de Portugal do seu território. E também a distância logística, a distância geográfica dificultava o domínio e o poderio de Portugal em relação ao Japão.